Estamos no começo de junho de 2021. Embora possa parecer precipitado, já é possível fazer uma previsão. Dentro de muito pouco tempo, nós iremos vivenciar um novo golpe de Estado no Brasil. Os sinais são evidentes. Os cenários estão sendo cada vez mais montados de forma muito bem estruturada. Eu digo isso hoje, embora possa parecer alarmista ou mesmo me equivocar na minha análise, para que a gente no futuro não possa reconhecer que pecamos por ingenuidade. O cenário está posto. E esse cenário se sustenta em pelo menos três perspectivas, três estruturas. O primeiro deles é um enfraquecimento das instituições democráticas de controle. O presidente Bolsonaro, no dia de hoje, por exemplo, ele deturpou informações do Tribunal de Contas da União e falou abertamente como se fosse um dado real, desprezando qualquer valor que possa ter o Tribunal de Contas da União. Esse mesmo presidente que tem insistido em práticas ilegais sem que o Supremo Tribunal Federal tenha conseguido contê-las. É um governo que se estrutura na ilegalidade e que encontra na Procuradoria-Geral da República, a quem cabia o dever de proteger as leis, encontra na figura do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um guardião, uma espécie de guarda da esquina a proteger o presidente Bolsonaro e aqueles que compõem o seu governo e que agem de forma criminosa. A leniência, a inobservância ao dever institucional da PGR causa vergonha, repugnância. As instituições democráticas não têm conseguido conter o governo Bolsonaro. Aliado a tudo isso, tem um desprezo com os deveres institucionais, como realização de políticas públicas, como a proteção da população brasileira no tempo da pandemia. O Bolsonaro acaba de dizer que no próximo sábado vai realizar um grande evento na cidade de São Paulo e que conseguirá reunir 100 mil motoqueiros ao seu redor. No dia seguinte, o presidente vai fazer a abertura da Copa América, no período em que nós nos aproximamos de 500 mil de brasileiras e brasileiros mortos pela pandemia. Aliado a esses dois elementos, há um processo de quebra da hierarquia das forças de segurança do país. Seja, por exemplo, do Exército, com o episódio do general Eduardo Pazuello, mas principalmente pelas polícias militares. O episódio recente que mais impactou foi a questão da atuação da Polícia Militar de Pernambuco no protesto contra o Bolsonaro. Mas há outros elementos que estão colocados num processo que eu diria que a milicialização, entre aspas, das polícias militares. Para isso a gente tem o episódio da Bahia, a fala do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que verbalizou numa posição antagônica entre o governador do estado, a quem ele deveria subordinação, e o presidente da República, descumpriria as ordens do governador e seguiria o presidente da República. Estes três elementos, a incapacidade de conter a ilegalidade, a forma arbitrária com que Bolsonaro age, o desrespeito com a vida humana, uma ação direcionada contra as funções institucionais da própria presidência da República, somado a um processo de fortalecimento de forças paramilitares ou mesmo de forças militares não legalistas, apontam um caminho inevitável do golpe. O que nos coloca agora numa situação de pensar o que fazermos com o que virá. Como as forças progressistas, democráticas, ou mesmo forças nem tão progressistas, mas que têm algum comprometimento com a democracia, poderá reagir ao que está por vir? Como poderá resistir ao golpe que se avizinha? Como poderemos lidar com o processo eleitoral de eleições gerais para 2022, sem que consigamos romper com compromissos minimamente democráticos ou mesmo com a proteção à nossa Constituição? Esse dilema se coloca para as forças institucionais, democráticas, para os partidos que têm apego à democracia, para militantes, para líderes políticos. Mas também há um outro dever que nos cabe, que é olhar
a forma como cada um de nós, individualmente, teremos para resistir ao golpe. Que seja uma resistência coletiva para proteger a democracia, mas também uma resistência que nos dê condição da autoproteção. Os tempos de hoje são tempos absolutamente diferenciados. Nós não conseguiremos resistir nos moldes do que foi feito nos anos 60, anos 70. As forças, talvez, não conseguirão se aglutinar em tempos de comunicação instantânea, em que todos estão sendo monitorados e guiados. Como é que nós vamos resistir para nos protegermos? Como é que nós vamos conseguir resistir para proteger a democracia brasileira? Ainda que possa parecer muito cedo, ou delírio da nossa parte, os dados, os fatos, a história nos cobra a responsabilidade de, a partir de agora, agirmos para defender a democracia, ainda que precisamos colocar sobre os nossos interesses o bem maior, que é a preservação da saúde da República, saúde essa só vivenciável em tempos democráticos. Essa é a reflexão que se coloca de forma muito imperiosa para todos aqueles que têm compromisso com o Estado democrático de direito.